E aí, pessoal, já estamos ao vivo? E aí, pessoal, que já está nos assistindo, bem-vindos à nossa live. E aí? Aqui tá deixado aberto. Fala, pessoal. Aê, salve! Fora Bolsonaro e Mourão, é isso aí. Galera entrando na live. Sejam muito bem-vindos à nossa live. E aí, galerinha, beleza? Pessoal, vamos só esperar um pouco para a galera ir entrando e tal. Aí a gente já começa o debate, beleza? Só juntar mais uma turminha aí. Isso. E aí, pessoal, de onde vocês estão assistindo? Manda aqui nos comentários para a gente saber. Nossa, esse negócio parece muito com aqueles de jornal, sabe? Já que tá passando os letreiros embaixo e tal. Olha quem tá mandando um Dali, é o Felipe de Recife. Mandou um Dali galado. Galado mais lindo, direto da Bahia. E aí, Guto? Eles são mais um galado mesmo, viu? Eu acho que eu lancei esse nosso termo pro Brasil, viu? Que essa galera toda fica falando. É, não, você lançou, com certeza. Felipe falando de Recife. Ixi. No Facebook. Recife, saudades, Recife. Terrinha boa. E aí, Doni? Salve aí. Oi, Doni. Já vai ter uma live aí com a Doni também. Posso fechar aqui o meu Facebook? Pode fechar. A galera tá entrando na live aos poucos. E aí, o fora Bolsonaro Mourão. Abraço aí pra essa galera aí. Fala, Well. Massa a sua presença aí na live. Socorro mandou um boa noite. Boa noite, Socorro. Socorro lá do Sorte de Extremóis. É, gente, que sexta-feira. Fala aí, Gui. Sexta-feira de fazer aquele exame gratuito para saber como é que tá o seu coração, né? Porque, meu amigo, negócio, uma loucura mesmo. Que sextou, né?
sextou, eu nem lembrava que hoje era sexta-feira, né? Que eu não lembro nem mais qual dia é. De repente começou a acontecer as coisas. Meu Deus, tem alguma coisa estranha. Olha no calendário para marcar o dia. Sexta-feira. Caramba. Caos esse dia, viu? Caos na Terra. Aí, Ricardo mandou um vamos que vamos derrubar Bolsonaro, Mourão e sua corja. Tamo junto. É Ei, isso aí. Chaveirinho. Esperar mais uns 3 minutos e a gente começa? Bom. Galera aí no Nordeste, extensão aí pro Norte, tá chegando junto. Rapaz, esse negócio dessa trola aí rende, viu? Que história é essa, Gui? Então, a gente tava até junto em São Paulo no dia que surgiu uma foto de um companheiro nosso numa troller, tomando Heineken e tal. Ah, eu sei aí, bem de quem vocês estão falando. Desde então, Salve, o pessoal Rogério. tá fazendo isso. E aí, Roger? Cara, vamos começar daqui 1 minuto, mais ou menos? Galerinha que já tá aí, ó, vamos ajudando aí, compartilhando a live aí com a turma aí no Facebook, no WhatsApp, já para dar uma forcinha e tal, para ter mais a turma aí para acompanhar a nossa live. E aí isso vai aí. ser bem interessante. Chama os amigos, manda para a família, chama aqui para entrar na nossa live, porque, cara, hoje o bagulho tá tenso, não tinha dia melhor pra gente fazer a nossa live, cara. Se tava nervoso por causa da live, esse negócio então aí que o negócio ficou mais nervoso ainda. É. Rapaz, Felipe, o assunto por enquanto não vai ser a troller, mas podemos marcar uma próxima live para falar dessa troller, os impactos que ela teve aí nas nossas vidas e tal. Aí, grande Morona! Um salve desde Santa Catarina. Vamos que vamos, rebeldia. Cara, bora dar um start? Bora. Então, gente, vamos começar aqui a nossa live. Essa é mais uma live aí do Coletivo Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista. Dessa vez vamos falar sobre a luta pelo fora Bolsonaro, contra o coronavírus e contra o capitalismo. Essa live aí faz parte de uma série de lives que a gente está promovendo sobre por que o capitalismo fracassou. Então, muito obrigada a todos os presentes, desde já. Não deixem de curtir a nossa página, compartilhar com os amigos a nossa live. E que dia que a gente estava falando aqui, né? Bom, eu sou a Mandy. Gui, se apresente. Bom, eu sou o Guilherme, daqui de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, sou estudante de Ciências Contábeis. É isso, vamos trocar essa ideia, falar um pouco das propostas que a gente tem, né, quanto coletivo, assim, para toda a situação que a gente está passando, né? Isso. Cara, a gente estava comentando aqui, quando a galera estava entrando, que hoje é um dia muito... Eu ia falar especial, mas não sei se essa é a palavra adequada. Mas é um dia que a gente escolheu certo para fazer a nossa live, porque tem muita coisa acontecendo no país
E, cara, desde ontem, na real, o Brasil parou aí com a notícia da possível demissão do Moro. E hoje, já de manhã, veio à tona. A gente ficou. O cara se pronunciou, se demitiu. Na real, foi uma delação o discurso dele, não foi um discurso de demissão. E é uma bomba aí, na real, para a gente debater na nossa live, né, Gui? Uma bomba bem direcionada, viu? Porque o governo ele já não está bem, né? Tá uma crise neles, eles estão tudo desalinhado desde o início, né? Muita coisa alinhada, o Bolsonaro fala uma coisa, os seus ministros falam outra, e fica naquela coisa e tal. E essa bomba caiu num momento assim que tá tudo uma verdadeira loucura, né? Nas nossas vidas, né? Somente nós, né, trabalhadores, que tá numa situação que Deus me livre, né? E é isso, pareceu mais uma delação, né? E se ele falou aquilo, as coisas que ambos falaram, né? Aberto assim, como diz o ditado, né? Jogando a merda no ventilador dessa forma, imagino o que se tem por trás, né? De tudo isso, né? Cara, exatamente. Eu acho assim incrível que cai um monte de ministro do governo Bolsonaro. É um governo da instabilidade total. Governo da instabilidade total. Tipo assim, no meio de uma crise, o Brasil literalmente paralisado, o mundo vivendo uma crise, tipo assim, sem precedentes, que a gente, da nossa geração, nunca tinha visto. E é crise atrás de crise. O cara demite ministro, e ministro se demite. E é um negócio que, cara, você viu o pronunciamento dele hoje, Gui? Foi um pronunciamento que durou aí uma meia hora. Rolou panelaço. Oi? Haja panela, viu? Pra Não, ficar haja batendo panela. essa hora. Rolou Pareceu mais panelaço aí? Não, aqui onde eu moro, no Pajuçá, na Zona Norte do Natal, é difícil ter panelaço, entendeu? Não que a galera seja a favor do governo, entendeu? O pessoal é bem contra, né? Tanto que na nossa região, poucos votos foram no Bolsonaro na campanha. Mas não teve panelaço, entendeu? Aqui a galera fica mais nessa, sabe? Eles Sim. estão com tem aquele pensamento, o panelaço é para a direita lá, que naquele tempo ia lá e bater a panela e tal. E na real, ficou muito forte, né? o panelaço é um método de luta muito utilizado aí na própria América Latina, contra os governos, que no Brasil tem essa ideia que é um método, tipo assim, da direita, mas, cara, super válido e muita gente participando, e durante a pandemia se tornou um método de luta muito legal, porque a gente consegue protestar mesmo sem ir para a rua, tal. Então rolou no Brasil nos anos 80, no Chile, na Argentina no início dos anos 2000 era um método de luta utilizado. Então eu acho que é isso. Inclusive fica o convite para a galera, porque 8h30 tá marcado outro panelaço hoje ainda, né? Além do que já aconteceu às 5 da tarde. É até bom a gente... É até bom essa explicação para a galera ter mais um pouco assim de ideia do que se trata esse tipo de protesto, né? Sim, exato. Cara, mas a demissão do Moro foi escandalosa, na real, porque demonstrou que o Bolsonaro é criminoso real. Não que a gente tivesse alguma dúvida, mas para quem tinha dúvida, agora se torna escancarado que um cara é um corrupto, bizarro, que não mede esforços para tipo defender a sua família e que não tem nenhuma crise com isso. Então, muita gente falando aí de fora Bolsonaro depois do que o Moro falou, né, esqueci o nome da palavra agora, mas do pronunciamento dele, muita gente falando de fora Bolsonaro, e eu acho que esse tem que ser o espírito, porque, cara, o Moro nem sabia que o cara da Polícia Federal tinha sido exonerado. Isso já demonstra que o Bolsonaro cometeu um crime de falsidade ideológica, porque assinou pelo Moro a demissão do cara.
É porque esse tipo de demissão, tratando do órgão de segurança pública, então tinha que ter assinatura dele, né? Já que ele é um ministro, né? Era, né? Até hoje mais cedo. Era. Nem sei se já saiu no Diário Oficial. Enquanto não sair, ele ainda está lá. E dá para ver tanto que o cara é um grande criminoso, pô. Fora as coisas que o Moro falou, né? Dos pedidos de blindagem e tal, que o Bolsonaro fez para aliviar as coisas da família dele. Todo aquele escândalo lá do gabinete do ódio, né? Que envolve a família do cara. Aqueles processos jogados na gaveta do Supremo, entendeu? E ainda mais hoje no discurso do Bolsonaro, no pronunciamento, ele deixou mais evidente ainda o quanto ele é criminoso com coisas que ele falou. Tipo, por exemplo, ele basicamente disse: dane-se a investigação ao assassinato da Marielle e do Anderson e a Polícia Federal tem que me proteger. Foi basicamente isso que o cara falou, entendeu? Dando-se uma vida, 2 vidas que se foram ali naquele crime horrível. Me protejam porque estou aqui, sou o presidente, eu que mando nisso tudo, protejam eu e meus meninos, né? Que é engraçado. Quando eles foram defender a redução da maioridade penal, eles falavam, né? Que não são crianças, já podem votar, não sei o quê, não são adolescentes, podem responder por tudo, né? Aí quando fala dos crimes dos filhinhos dele, né? Meus meninos, que é aquela passada de mão na cabeça, né? Não, e o Bolsonaro cometeu ainda um outro crime hoje, que tem a ver com crime de responsabilidade e obstrução de justiça. Porque, pelo pronunciamento do Sérgio Moro, demonstra que ele interferiu diretamente nas investigações contra o governo, inclusive pediu para ter acesso a documentos sigilosos da inteligência. Mas é bem isso que você falou, debochou totalmente do assassinato da Marielle. E, além de tudo, eu fiquei muito de cara com uma parte do que ele falou sobre o filho dele estar se relacionando com a menina. Falei, tanto faz. Eu sempre incentivei ela a ficar com todo mundo. Tipo assim, é um governo escancaradamente machista, corrupto, bizarro, racista, que não tem nada a ver com a gente. E eu acho que os episódios de hoje, essa sexta-feira, essa grande sexta-feira, um grande sextou nessa sexta-feira, demonstram que mais do que nunca a gente tem que exigir o fora Bolsonaro já, e inclusive fora Bolsonaro e Mourão, porque não é como se o cara fosse uma alternativa. Aí o Vander da Bahia tá mandando saudações quilombolas. Seja bem-vindo, Vander. Grande Vander Troller. E é isso, não basta só a gente falar fora Bolsonaro, né? Daí que a gente se diferencia das outras organizações, né? Porque muitas organizações por aí, inclusive o PT, já fazendo crítica à governadora daqui do estado, do Rio Grande do Norte, né, a Fátima Bezerra, que quando o Mourão veio para cá, nossa, fez toda aquela recepção pro cara e tal, foi lá, tirou foto com ele, levou presentinho, entendeu? Essas coisas assim. Porque essa turma, eles pegam certos bandidos e tomam ele de estimação, né? Você vê o Mandetta, o cara inimigo do SUS. A política de privatização, ele defendia a política de privatização, entendeu? Da saúde. E a galera, não, pô, que é isso, deixa ele lá, ele tá defendendo o isolamento social, essas coisas e tal. Daí tá mais evidente que não basta a gente falar só fora Bolsonaro, entendeu? É Bolsonaro e Mourão, não adianta só a gente tirar um, entendeu? É muito interessante esse exemplo que você trouxe aí da governadora do Rio Grande do Norte, porque acho que faz tipo uma semana que o próprio Flávio Dino, governador do Maranhão, que é do PCdoB, que é considerado um partido de esquerda, ele, não sei quanto tempo faz, mas ele lançou no Twitter dele que, o Bolsonaro, tchau, mas o Mourão, reconheço ele, tarará. Então, acho que demonstra a importância do nosso fora Bolsonaro aliado ao fora Mourão, que seja um fora Bolsonaro que aponte os limites desse governo,
de conjunto, porque o problema não é o Bolsonaro em si, mas o problema é o governo dele, e que a gente não quer um fora, por dentro, tipo assim, por dentro das vias legais para substituir o cara por qualquer outro corrupto político de algum partido por aí, entendeu? É um fora. Que é isso? Não queremos políticos corruptos burgueses governando o nosso país. Eu até ia te perguntar, Gui, como que está a situação da pandemia aí no Nordeste? Você pode falar um pouco mais do Rio Grande do Norte, mas falar um pouco do Nordeste, como que está a situação? Porque eu sou de Curitiba, mas estou morando aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo está um caos, né? É o estado que tem mais mortes pelo corona. Aqui no Nordeste a situação está cada vez ficando mais crítica, entendeu? É situação que a gente nunca vivenciou, entendeu? Não é a primeira pandemia que está tendo no mundo, né? Também não será a última, mas aqui no Nordeste a coisa está ficando preocupante. Em 24 horas, aqui no Rio Grande do Norte, o número de casos cresceu 51%. Isso é um crescimento muito grande para um estado como o nosso, que é um estado pequeno. Nossa população não chega a 2 milhões de habitantes, entendeu? Também saiu outro número hoje que faltam mais ou menos 830 mil leitos de UTI, só que no nosso estado, entendeu? Os investimentos para a saúde aqui estão sendo basicamente nada. A governadora do estado está permitindo que o... Que é do PT, não é? Que é do PT. Lançou rachar para ela o PT e o PCdoB, mas ele foi para assumir, pegou todo mundo, vão todo mundo para cá, colocar todo mundo aqui no mesmo cesto e tal, e governar o estado. O governo do estado ele não tem nenhuma preocupação com a saúde dos próprios servidores da saúde, entendeu? Não tem preocupação quem está ali na linha de frente. O pessoal trabalha sem EPI, não tem nem máscara. Estou falando nem da N95, né, que seria mais adequado, mas aquela máscara simples, que muita gente usa para sair na rua, nem isso tem, entendeu? O pessoal, o sindicato dos servidores de saúde, eles ganharam uma ação contra o governo, mas essa para poder receber insalubridade, mas isso o governo também está negando. Já pagou o salário, já saiu folha, sem estar com o adicional de salubridade, entendeu? A gente vê também, aqui próximo ao nosso estado, no Ceará, os números de casos também estão crescendo de uma forma muito preocupante, entendeu? Em Pernambuco também não está sendo diferente. Eles já estão... Está bem parecido aí com São Paulo, que é o epicentro da pandemia aqui no país. Uhum. Estão cavando já aquelas valas coletivas, entendeu? E outra... É isso aí que o Chavinho está falando. 97% dos leitos de UTI estão ocupados, entendeu? No norte, várias tribos indígenas hoje têm pessoas com o coronavírus graças à ação dos madeireiros, certo? Que contraíram o vírus e foram cometer os seus crimes contra contra a Amazônia e tal, contra os povos indígenas, e levaram a doença para eles, entendeu? Pessoal que, para a gente que está nas capitais, tá bem difícil a gente conseguir ter acesso a um tratamento adequado. Imagina os povos indígenas e tal, que estão nos seus territórios, entendeu? E que na região deles também não tem como eles terem acesso a esse tipo de tratamento, né? Sim. Os companheiros estão falando aqui nos comentários, né, do número de mortes, da situação dos leitos de UTI. Eu acho que hoje é uma realidade no país, e ontem, inclusive, foi o número que mais teve mortes no Brasil, né? Foram mais de 400 mortes. E aí, Fátima Bezerra, do PT, implementa a mesma política que o Bolsonaro no Rio Grande do Norte. E, cara,
está aumentando gradualmente o número de mortes. Ontem foi o maior número de mortes já registrado na história do nosso país. E a política genocida de todos os governos, especialmente do Bolsonaro, tem sido a de não encarar com a seriedade que merece encarar. Ainda os governadores que estão agora, né, sendo vistos como oposição ao Bolsonaro, então, por exemplo, aqui em São Paulo, o Dória está sendo chamado de comunista. Pela ala direitosa mais bizarra, apoiadora do Bolsonaro, a galera tá chamando o Dória de comunista. Tipo, o que é um total absurdo que não faz o menor sentido. Mas ainda que os governadores se posicionem contra a política do governo, a favor do isolamento social, também não é que estão, tipo assim, muito a favor de garantir a saúde da população. Ou, por exemplo, uma medida real que poderia ser feita, utilizar os leitos dos hospitais privados para todos os trabalhadores, não só na rede privada. É garantir para que a população em geral, sejam os ricos, sejam os pobres, trabalhadores, tivessem acesso a sistema de saúde. Não estão fazendo isso. Então, eu acho que demonstra um pouco a prioridade dos governos e tal, mas em especial Bolsonaro, em não fazer absolutamente nada frente à pandemia. Logo no um dos primeiros comentários que mandaram aqui, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Cruz Leão, ele falou, né, os ministros estão caindo menos dos 600 na minha conta. Esse negócio para ver como o governo, tipo, tá nem aí para a situação dos trabalhadores, né, durante essa pandemia. R$600 um auxílio emergencial, que a gente sabe que não serve para nada, né? É uma mixaria. O governo libera R$600 para os trabalhadores e tal, a maioria da população. Para os banqueiros e os grandes empresários, o governo liberou aí mais de 1 trilhão. Isso só agora, durante no início dessa pandemia. Fora o que o governo libera já há tempos e tal, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Para ele é melhor garantir que os caras estejam lá com a sua grana no bolso, do que os trabalhadores tenham pelo menos um mínimo de condição financeira para conseguir garantir o seu isolamento social, né? Porque muitos não estão indo trabalhar porque perderam o emprego. Galera que está em casa, os caras cortaram o salário, entendeu? Teve gente que eles deram férias, mas aquela MP que foi aprovada logo que começou essa situação da pandemia aqui no país, ela prevê o seguinte, que as férias, a verba das férias, né, que é as férias mais um terço do salário, elas podem ser pagas até dezembro desse ano. Ou seja, as empresas têm essa opção de pagar até dezembro. Então, o que é que eles estão fazendo? Não paga agora. Se tem uma lei que me garante que eu posso pagar no final do ano, por que eu vou pagar agora, né? Eu vou pagar só no final do ano. É a situação que a gente está vendo agora. Nas periferias está muito pior, né? Isso. Não é, então, você falou do auxílio emergencial, eu até ia comentar sobre isso, porque, na real, o governo tá, tipo assim, atrasando o pagamento, tanto que hoje, depois da demissão do Moro, até virou um meme aí na internet, ele, tipo assim, solicitando o auxílio emergencial e colocando lá em análise, né? Que é, tipo, uma piada com a demora que está acontecendo da galera conseguir acesso ao auxílio emergencial. E o Bolsonaro, ele está sendo, tipo assim, um entrave, ele está demorando, está sendo um entrave para que a galera tenha acesso ao auxílio emergencial, mas isso não é por acaso. É porque o discurso do Bolsonaro de fundo é, tipo assim, a gente tem que acabar com o isolamento social e com a quarentena por causa da economia. Mas ele justamente não libera o auxílio emergencial para a galera ficar desesperada e, tipo, é isso, não tem outra situação, não tem outra alternativa que não seja a gente voltar a trampar. E aí, obviamente, ele vai ter que liberar menos auxílios emergenciais. Mas isso que você comentou sobre os povos indígenas, a situação das periferias, é muito verdade, porque quem mais vai sofrer na pandemia e com a falta do auxílio emergencial, a demora na análise, é o povo mais pobre, são os trabalhadores. Não só eles liberaram 1 trilhão para os banqueiros, mas eles também criaram a tal da PEC da morte,
que auxilia. Então, tipo assim, para os trabalhadores e para os pobres é uma demora e que se foda e tanto faz. Mas, por outro lado, para os ricos, banqueiros, empresários, tem 1 trilhão liberado, tem PEC, projetos sendo debatidos, criados para garantir que a galera não perca dinheiro. Então, eu acho que um debate que está de fundo durante a pandemia é um debate sobre... É o cálculo que eles fazem, na verdade, né? Garantir saúde ou garantir economia? E o governo Bolsonaro já se posicionou a favor de, é isso, eu vou, entre aspas, garantir a economia, e pode morrer alguns e vai morrer alguns, mas é melhor que a gente dê conta da economia. Então, inclusive, seria importante a gente refletir como vai ser a situação dos jovens trabalhadores no país, né? Os jovens trabalhadores que estão muito desempregados, que é a parcela da população que mais está desempregada hoje no país é a juventude, que estão, se estão trampando, em geral, estão em trampos super precarizados, tipo Uber, iFood, essas coisas. Cara, não tem nenhum tipo de garantia de tipo, acesso a itens que protejam nessa pandemia. E outros lugares que, tipo, é isso, estão abrindo. Serviço essencial, telemarketing, por exemplo, né? Que é um trampo muito jovem. Em geral, quem trampa em telemarketing é muito juventude, setores oprimidos, tipo mulheres, LGBTs, negros, idosos, inclusive, também trampam em telemarketing, aqueles que não conseguem mais emprego e não tem nenhum tipo de acesso a nada, tipo a equipamentos de proteção, EPIs, né, que a gente chama, não tem acesso a nada disso. É isso que a Giovana Fernandes falou aí agora. A população maior grau de vulnerabilidade social é a que mais vai sofrer, né? Isso. Ó, aqui onde a gente mora, no Pajuçara, a gente passou mais de uma semana sem água na torneira. Entendeu? Daí a gente tinha que escolher o horário que a gente ia fazer ia tomar banho, entendeu? Quantos banhos ia tomar por dia. Não tinha água nem para lavar a mão. Isso numa periferia com mais de 60 mil habitantes, entendeu? Que tem vários bairros, tem vários conjuntos habitacionais dentro do nosso bairro, né? Isso foi umas 2 semanas, mais ou menos. No início dessa semana, foram mapear novamente onde estão os casos aqui na cidade natal, e no nosso bairro cresceu o número de casos. No nosso bairro e nos outros vizinhos também que passaram por essa situação de falta de água durante esse período, né? Isso quer dizer que o governo não está nem aí. Nós, jovens negros, trabalhadores, estamos numa situação horrível. No meu caso, lá onde eu trabalho, aumentaram em 2 horas a nossa carga horária. Entendeu? E meus pais eles são um grupo de risco, né? Eu também tenho um problema respiratório, era para ter sido liberado. Lá onde eu trabalho, várias pessoas contraíram o vírus, entendeu? E que por isso estão nem aí. Pelo contrário, estão pressionando a gente, falando, se as coisas não melhorar, pior que é no órgão da prefeitura. Se as coisas não melhorar, a gente vai cortar vocês e tchau, para casa, pronto, acabou. E aquela coisa. Sou estagiário, né? A gente sai com uma mão na frente e outra atrás, porque estagiário os caras tratam como ninguém, né? Trabalham pra caramba, mas tratam como ninguém. Sim. Situação do pessoal de telemarketing, a gente tem até tem uns conhecidos aqui que trabalham em empresas como a Teleperformance, né? Que está em vários estados, em vários países e tal. Eles se orgulham em falar isso, mas a forma como eles tratam os seus trabalhadores é de uma forma horrível. Hoje eles reduzem, mudam de função e reduzem o salário, né? Qual o sentido de reduzir? Porque era para ganhar um valor, eles já não contratam como operador telemarketing, para não pagar o piso salarial, pagam abaixo do piso, mudam de função, as pessoas trabalham atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e é situação.
E ameaças diretas. Ó, se não mostrar o resultado, corte. Quem quer perder o emprego numa situação dessa? As pessoas se viram em mil, no final do expediente, então a saúde mental desce pelo ralo. Sim. Né? Fora o pessoal que trampa com aplicativo, né? Vários reduziram o seu serviço, né? A demanda. O pessoal também não tem nenhuma segurança quando estão trabalhando. Tem um cara aqui do bairro que ele trabalha como entregador de moto, ele sofreu um acidente e ficou em casa, encostado. Prejuízo da saúde dele, né? Teve que arcar com todos os gastos, né? Com o tratamento. A moto dele não dava mais para ele trabalhar, aí tinha que optar ou arrumar a moto ou cuidar da sua saúde, né? E é isso, a situação que a nossa juventude está passando hoje, né? Eu conversei com uma galera lá de Curitiba, de um trampo antigo que eu tinha, num restaurante, e lá eles tiveram que voltar ao trabalho, tá ligado? Sem nenhuma... Na real, parte da equipe dos funcionários foi mandada embora, porque não existe tanta demanda hoje em dia de público para você atender, então parte da galera foi mandada embora, porque é essa opção que eles escolhem, de tipo, não estão nem aí pra gente, mas quem ficou da equipe tá tendo que ir trabalhar. JJ, aí do Piauí, bem-vindo à nossa live, acabou de mandar aqui que a situação do Piauí é que o governo passa por cima da greve, impõe aulas via TV e internet. Então, com relação à juventude, ainda tem toda essa outra problemática com relação à pandemia que tem a ver com a educação. E como que o Entraub, junto com os governos tal, estão lidando, menosprezando totalmente a situação que vivem os jovens hoje do país, seja das escolas, das universidades públicas ou privadas, estão menosprezando totalmente e impondo aí nossa goela abaixo aulas EAD, né, que é o ensino à distância, que é ultra precarizado, que é um passo para a privatização. Então, a gente estava comentando até agora com relação ao emprego, mas também com relação à educação, saúde também, mas com relação à educação, os jovens estão, tipo assim, não tem muita saída. Hoje, a real é que o Bolsonaro, no Brasil, ele é um entrave para a gente combater a pandemia. E eu acho que é por isso que o Fora Bolsonaro e Mourão toma proporções ainda maiores. Porque para a gente conseguir dar conta da pandemia e cuidar da saúde do povo, dos trabalhadores, a gente tem que tirar o Bolsonaro, porque, cara, ele é o principal entrave. É isso, o cara no meio de uma crise tá fazendo loucuras, demitindo gente, demitindo ministro e troca a gente do governo, isso é, assim, bizarro. Então, eu acho muito importante a luta, que é o tema da nossa live, né, pelo Fora Bolsonaro, desde esse ponto de vista, que o cara é um entrave para a gente combater a pandemia hoje no Brasil. E ainda tem um outro aspecto, né, que eles estão chamando as mobilizações aí, que já teve duas, durante a pandemia, inclusive, duas manifestações em defesa do governo, em defesa da ditadura militar. Teve uma agora no dia 19, não faz nem uma semana, que é ridículo, cara. Quem viu os vídeos e fotos, é ridículo. Bolsonaro foi lá em Brasília, na frente do Exército, era no dia 19, que era dia do Exército, teve uma manifestação que chamou intervenção militar, AI-5, etc. O Bolsonaro se matando de tossir na manifestação, tipo, ignorando totalmente o lance do isolamento social. Então, o Fora Bolsonaro hoje, ele é importante desde o ponto de vista que o cara é um entrave para combater, mas também não é possível ignorar esse tema do autogolpe que o governo vem falando, né? E ele aparece. É engraçado, porque ele vai na manifestação e ele diz, não, eu tô aqui em defesa da democracia. Mas, cara, é uma manifestação que chama a volta da ditadura militar e o AI-5. Para quem não... Galera assim mais nova, né? Que não saca aí, que não passou aquele período da ditadura, não venceu o que é o AI-5, né? A nossa querida geração, é justamente isso que acontecia. Os caras não tinham liberdade nenhuma. Eles fecharam mesmo tudo, entendeu? E perseguia, matava,
torturava todo mundo que era oposição a eles, né? Se falasse um A do governo, da ditadura militar, os caras chegavam, ó, pegavam ali e matavam. Muitos hoje nem aparecem, nem Ih, Gui, acho que travou. Tá travando um pouquinho a sua transmissão. Eita. Gui? Voltou. Fala aí de novo o que você estava falando, que acho que caiu, cortou para as pessoas. Sim, vamos lá. Voltando, né? Eu vou pegar uma água ali rapidinho, tá? Tá. Sabendo como é que foi como foi o AI-5, né? O ato institucional número 5, durante o período da ditadura militar, e ver hoje essa turma pedindo a volta do AI-5 é muito preocupante, né? Porque a gente está numa situação de que, principalmente que trabalha com comunicação, vê o quanto que o governo ataca essa categoria dos jornalistas, né? O governo, ele ataca geral, os trabalhadores atacando em peso, né? E duas manifestações, no período de pandemia, pedindo a volta do AI-5, pedindo a volta da ditadura militar, é horrível, né? Isso só mostra o quanto esse governo, né, Bolsonaro, Mourão, todos os seus aliados, esse sistema que a gente vive hoje não serve mais para nada. Não serve mais para nós trabalhadores, não serve para porcaria nenhuma, certo? Mostra essa participação dele no dia 19, mostrou o quanto ele ligou mesmo foda-se para a pandemia. O cara chega para a multidão para discursar e fica tossindo para a galera, e a galera lá embaixo aplaudindo ele. Hoje eles mostraram um tutorial em rede nacional como você contraiu o coronavírus, né? Pegou, juntou todo mundo ali, um do lado do outro, e ficou lá, né? Exatamente. Irmão, os caras não estão preocupados em nada com a gente, não estão preocupados com os trabalhadores. E isso só mostra mais ainda, reforça aquilo que a gente já sabe, e que o governo ele não serve mais para nada. Nenhum governo, na verdade, que tiver nesse sistema, no capitalismo, ele não vai servir. Porque nenhum ele vai estar em defesa de nós trabalhadores, né? A gente já teve experiência aí com o governo do PT, o governo de Frente Popular, que não governou para a gente. A gente está tendo essa experiência agora aqui no Estado, onde o governo prefere pagar todo mês 10 milhões para um estádio que não funciona, para uma empresa que construir um estádio de futebol que não funciona, do que investir em equipamentos de proteção para os servidores da saúde que são linha de frente nesse período de pandemia. E a gente acaba que só tem uma saída para isso. Para a pandemia, para esse problema da pandemia, para esse problema do governo, não importa se sai um ministro, sai um outro, só tem uma saída, que é organizar os trabalhadores para fazer uma revolução. Se a gente não fizer isso, se a gente não derrubar o presidente da forma como tem que ser, né? Porque também não adianta fazer como fizeram com o PT pela via lá do parlamento, porque o parlamento é isso. Ele tira um que está fazendo merda, coloca outro que vai fazer merda ainda pior, entendeu? Então a gente tem que nos organizar e derrubar todo mundo que está ali, né? Por isso que não basta só falar fora Bolsonaro. Ah, sai o Bolsonaro. Quem sobe? Mourão. E aí, não muda aí nada. Não, e cara, esses atos aí que o Bolsonaro participou geraram um debate entre a galera, dizendo, Bolsonaro é um irresponsável, Bolsonaro é um louco. Mas não é que ele é isso.
Ele, tipo assim, não é que o que ele tem é um problema psicológico, tipo assim, que ele é louco. O problema é que ele é capitalista. Mas além dele ser capitalista, ele é a face mais escancarada e nojenta do capitalismo. Assim como, por exemplo, Trump nos Estados Unidos é essa cara. Não é que os que vieram antes não eram, eles eram também, porque estavam se propondo a administrar o Estado burguês da mesma forma como Bolsonaro está se propondo. Mas a diferença é que ele é a cara mais escancarada e nojenta. Então, por exemplo, essa troca aí que aconteceu do ministro da Saúde. Não é que ele trocou um ministro que era ótimo, maravilhoso, por um que é ruim. Ele trocou um cara que era ruim, como você estava falando, por um que, tipo assim, o vídeo, eu não sei falar o nome do ministro da Saúde, mas enfim, o vídeo do cara no dia que ele assumiu, que viralizou aí nas redes, é isso, ele falando, vamos matar idosos, não tem problema. É tipo, isso escancara a face mais podre do sistema. Então, eu acho que é bem importante esse horizonte que você estava colocando de como a gente derrota o Bolsonaro, mas não é só como a gente derrota o Bolsonaro, como a gente garante a saúde dos trabalhadores, da juventude, como a gente garante emprego, como a gente garante educação. Hoje, no Brasil, essa luta passa pelo fora Bolsonaro e Mourão. Passa muito, tá assim, hierarquizado por conta disso. Mas o nosso horizonte estratégico, tipo, o nosso objetivo final, tem que ser não se adequar às regras do regime ou da democracia burguesa. E veja, isso é um debate muito importante, porque, por exemplo, há um mês atrás saiu uma matéria no site do PSTU, chamado, que acho que o título era sobre o impeachment do Bolsonaro, e fazer um debate lá a fundo e tal. Há um mês atrás, tinham vários setores dentro da própria esquerda que estavam contra o fora Bolsonaro. Mas não é que estavam contra o fora Bolsonaro num debate tipo assim, não, esse não é muito momento de chamar, ararará. Aí, o Felipe me ajudou, Nelson Reich, é o que a galera falou aí nas redes, né? Mas não é que estavam contra o fora Bolsonaro, tipo, não, talvez este não seja o momento. É que de fundo estavam fazendo um cálculo que não era o cálculo do momento, era o cálculo de o que é melhor para a gente manter a democracia burguesa, um cálculo que inclusive passava por ver o que ia dar mais cacife eleitoral, digamos assim, para cada um. Então, o próprio Lula, cara, há um mês atrás, eu anotei aqui até, deixa eu ler. O que o Lula falou? Eu tenho alertado ao PT para ter paciência, porque nós temos que esperar 4 anos. A não ser... Daí ele diz assim, podemos defender o impeachment? A não ser que... Não podemos defender, a não ser que o Bolsonaro cometa uma insanidade, um crime de responsabilidade. A posição do PT hoje, faz menos de uma semana que eles votaram na executiva nacional deles que eles querem defender o fora Bolsonaro. Mas não é que é um fora Bolsonaro, entendeu? Como o nosso. É um fora Bolsonaro que leva em conta o quê? Que o rechaço do governo está crescendo. Inclusive, é bem interessante que o Sérgio Moro tenha se demitido, porque o Moro tinha popularidade maior do que o próprio Bolsonaro. Se eu não me engano, o Moro tinha 50% de popularidade, o Bolsonaro tinha 30%. É bem interessante. Mas o quê? Os caras estão vendo o rechaço ao Bolsonaro crescer, estão vendo o que está se criando, inclusive durante a pandemia, que é mais difícil de você ter manifestações e tal. Está se criando um clima de instabilidade, panelaços demonstram isso, está se criando esse clima e fica feio para eles, para se localizar dentro do jogo da própria democracia burguesa, fica feio para eles não defender o fora Bolsonaro hoje. Mas é um fora muito diferente do que a gente chama. Partindo aí desse ponto, cara, eu até anotei aqui também, eu fui atrás do posicionamento dos partidos de direita e das grandes figuras aí de direita hoje, depois da demissão do Moro. Isso é muito interessante. Olha só, eu vou ler alguns aqui. Do Tilton Davan. Oi? Do velho Davan, apareceu lá. Não, então, o velho Davan é um dos que criticou a decisão do Bolsonaro. Não só o velho Davan,
como tem aqui um fórum chamado Instituto Brasil 200, que é um fórum que reúne empresários que apoiavam o Bolsonaro, e o presidente desse fórum, o velho Davo faz parte do fórum, o presidente desse fórum falou que eles estão se sentindo traídos. Mas, na real, a maioria da posição da galera tá por ser tipo, viva o Moro, ele fez um trabalho muito incrível, parabéns, Moro. E, cara, não tem ninguém defendendo o Bolsonaro. Sabe quem foi as únicas duas figuras que eu vi defendendo o Bolsonaro? Foi o Olavo de Carvalho, o que não é novidade, mas além do Olavo de Carvalho, eu vi o irmão do Weintraub, que é o Arthur Weintraub, um professor aqui de São Paulo, que é um cara tão aliado ao Bolsonaro quanto o próprio ministro da Educação, que é o Weintraub. Eu só vi esses dois saindo em defesa do Bolsonaro. Mas isso é o cálculo que se faz, entendeu? O PT, ao chamar o Fora Bolsonaro, fez um cálculo, que é o que vai nos localizar melhor eleitoralmente. Mas, inclusive, a própria direita, ao não sair em defesa do Bolsonaro, está fazendo o mesmo cálculo. É isso que leva, por exemplo, o PSDB, o DEM, o MDB, o Podemos, a não estarem saindo na defesa do Bolsonaro nesse momento. Eles estão vendo, o cara está sendo rechaçado, vou me localizar um pouco melhor aqui para não perder muito a minha base, meus votos. Eu lembro que, assim que Lili cantou para Lula, lá no primeiro discurso dele lá fora, lá no presídio, lá, ele também falou isso do Bolsonaro, né? Ele disse, foi eleito democraticamente, colocaram ele lá. Ainda tem mais um tempo para ele ficar lá. Então, deixa que ele faça o governo dele, né? Os caras não estão nem aí, não estão preocupados, entendeu? Porque é isso. Ele está fazendo um joguinho bom para eles, certo? Porque é isso, eles só conseguem pensar que tem uma saída. Para eles só vem uma saída. É tipo quando o pessoal vai andar colocar os animais para puxar algum carro e colocam aquelas viseiras aqui do lado, para eles não olharem para nada, só para frente. É isso que esses partidos, tanto os ditos de esquerda quanto os realmente confessos de direita, fazem, né? Eles querem que as pessoas que os acompanham, eles querem que só olhem para frente, só vejam uma saída que é pela via eleitoral, mas que está mais que provado, tantos anos de experiência, tantos governos que a gente já passou, e que isso não surte nenhum resultado, né? Isso que aconteceu hoje, que o Moro, eu acho que ele foi das principais figuras daí dessa luta contra a corrupção, né? Sim. Contra o PT, era uma das principais figuras do governo Bolsonaro, né? No momento que ele cai e vê que pouquíssimas pessoas saíram em defesa do Bolsonaro, tanto que esses dois aí que você falou, a gente não pode nem levar a sério, né? Esses dois caras. Isso mostra que, tipo, eles são muito alinhados, eles não estão... O governo, a burguesia tá meio que perdida, né, em toda essa situação, entendeu? É um momento muito propício para nós revolucionários fazer isso que o pessoal está falando aqui nos comentários, né? Ganhar consciência dos trabalhadores, ganhar consciência da nossa classe, né? Os trabalhadores já começam meio que passar por esse momento da ruptura com o governo, mesmo que ainda talvez a passos lentos, né? Talvez tenha uma melhor informação sobre isso, mas a gente já consegue observar. As pesquisas mostram isso. Essa daí que você citou, que a 50% dos que responderam à pesquisa confiam mais no Moro do que no próprio Lula e no próprio Bolsonaro para assumir a presidência, mostra, entendeu? Que nenhuma dessas alternativas que o pessoal já está fazendo experiência ou já fez, agrada, entendeu? Não está mais ao nosso favor, né? Não estão do nosso lado, pelo contrário, né? Estão do lado dos patrões, né? Estava até lendo uma matéria do site do PSTU. Pessoal, recomendo, é um site excelente, não tem essas matérias sensacionalistas, entendeu?
bem bacana, viu? Tinha lá falando sobre o Bolsonaro. O discurso dele, antes da campanha, no que se diz respeito à corrupção, né? Todo aquele discurso de corrupção e tal, inclusive foi algo que aproximou muito ele do Moro, foi todo esse discurso. E hoje o Bolsonaro ele tem como seus aliados pessoal que já foi condenado, alguns estão sob investigação, outros pelo escândalo do mensalão. Isso mostra que a gente começa a juntar as peças desse grande quebra-cabeça, começa a ver que, na verdade, o cara ele nunca esteve fora desses esquemas de corrupção. Ele nunca esteve fora de tudo isso que ele diz ser contra, né? E que sim, está cada vez mais mergulhado, né? Tem seus aliados, pessoas condenadas por corrupção, tem na sua família verdadeiros bandidos, ele é um verdadeiro bandido. Né? Se alguém que tinha que estar atrás das grades não é um cara negro que é pego na rua portando negócio de maconha, por exemplo. Não é essa pessoa que tem que estar atrás das grades pagando por algum crime. Quem tem que estar atrás das grades é Bolsonaro, toda essa corja que está com ele. Os empresários que estão aí explorando os trabalhadores, colocando muitos em uma situação muito semelhante à de escravidão, né? Que é aquilo, o governo do seu início ele falava ou direito ou emprego. No período de escravidão, tinha trabalho, mas não tinha direito. É o que ele estava falando agora, né? O direito ou trabalho, entendeu? Então é algo muito semelhante. É isso, essa turma que a gente tem que bater mesmo, entendeu? Essa turma que a gente tem que exigir. Sai daí e vai pagar por seus crimes onde você tem que pagar mesmo. Que aqui não é o lugar deles. Né? A galera falou para mandar um oi para Curitiba. Oi, Curitiba. Tem algumas perguntas aí para responder, mas eu queria pegar um gancho aí na fala do Gui, falar que eu acho que essas diferenças, essa treta toda, e aí já respondo inclusive um pouco do que a Maria Câmara perguntou, né? Como a gente vê a saída do Moro? Respondo parcialmente essa pergunta. Eu acho que a divisão entre os de cima, ou seja, entre a burguesia, ela segue. E ela segue, inclusive, muito latente e pulsando, porque os caras não conseguem ter uma saída em comum para a crise. No próprio Brasil, por exemplo, existia diferença entre a burguesia, não só agora, com a saída do Moro, que tem diferença. Tem setor da burguesia que está defendendo o Bolsonaro, tem setor da burguesia que está defendendo o Moro, mas existia diferença sobre o que fazer na pandemia. Se a gente deve priorizar a economia ou a saúde. Essa era uma diferença muito grande entre eles. E eu acho que o fato dessa polarização, que é o que a gente chama, né? É uma crise interburguesa, uma polarização muito grande, uma polarização entre os de baixo e os de cima. O fato dessa polarização existir e seguir em aberto demonstra que a gente tem possibilidades. Agora, está dada a nossa vitória? Isso eu não diria. O resultado, o que vai ser amanhã, se o Bolsonaro vai cair, se o Mourão vai cair, o que vai acontecer, eu acho que isso depende mais da nossa própria mobilização do que de qualquer previsão astrológica ou política ou qualquer tipo de previsão que a gente possa fazer hoje. Isso é importante de dizer porque é o seguinte, tem um setor dos ativistas, um setor muito sincero e honesto que demonstra preocupação, tipo, cara, mas faz sentido? Será que o Fora Bolsonaro não fortalece esse setor de direita que está querendo se cacifar em cima do próprio desgaste do Bolsonaro? E eu acho que o único modo da gente conseguir dar uma alternativa para os trabalhadores e para os jovens é a gente se colocando na disputa tanto quanto os caras estão se colocando na disputa. E eu acho que o fato da gente estar fazendo essa live para debater aqui hoje demonstra que a gente vai entrar na disputa sim, e já começamos chamando fora Bolsonaro e Mourão. Então, isso tem a ver, inclusive, com uma pergunta aqui que mandaram. O que fazer se... Como que era a pergunta? Se não existem as condições para a tomada do poder hoje. Acho que era um pouco essa pergunta que mandaram aqui.
é verdade. Hoje por hoje, ainda faltam algumas coisas para a gente conseguir instaurar um poder dos trabalhadores no Brasil. Mas qual é o único modo da gente chegar mais perto disso? É a gente se colocar como alternativa e intervir com tudo no movimento real da luta de classes. Ou seja, apresentar nossas posições. Não deixar só na mão de, por exemplo, Alexandre Frota, que é um dos caras que pediu o impeachment do Bolsonaro, ou não deixar só na mão, sei lá, desses setores da direita que apresentem uma alternativa ao Bolsonaro, mas nos colocar como uma alternativa ao fora Bolsonaro, apresentando um horizonte socialista. E aí eu queria entrar num debate mais de fundo, que tem a ver que hoje, no Brasil e no mundo, existem dois inimigos. Porque a burguesia está dizendo, nosso principal inimigo é o é o vírus, tararará, e se unificando ao redor disso, nosso principal inimigo é o vírus. Mas não, o inimigo dos trabalhadores é o vírus, mas é também a própria burguesia. Bolsonaro no Brasil e todos os outros, que são um entrave para a gente conseguir ter uma vida que atenda às nossas necessidades, que atenda necessidades de saúde, que atenda necessidades de educação, que atenda tudo aquilo que o povo precisa para viver, porque hoje a gente só sobrevive, na verdade, né? A gente não tem uma vida boa e, enfim, como a gente merece pelo tanto que a gente trabalha, inclusive. E eu acho que esse é um debate muito importante. E, cara, todos os países estão sofrendo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a galera pode falar: a burguesia não é um problema, porque veja nos Estados Unidos, que é um país rico, e está lidando bem com a crise. Mas não é verdade, porque, inclusive, nos Estados Unidos, a galera está sendo enterrada em valas comuns, que é uma coisa que começou a acontecer aqui no Brasil essa semana, em Manaus, né? Que tem tanta gente morrendo que eles começaram a abrir valas comuns, que são tipo aquelas valas gigantes que você abre e joga um monte de gente, um monte de corpos, tal. Aqui em São Paulo, o prefeito se chama Bruno Covas. É um nome, eu diria, tragicômico. Ele chama Bruno Covas e o que ele está fazendo desde já é abrir covas, porque me parece que num horizonte muito próximo, essa situação dos Estados Unidos e de Manaus vai chegar aqui em São Paulo também. É tanta gente morrendo que vai precisar enterrar numa vala comum. Então, assim, hoje a situação é tal que seja num país considerado rico, seja num país atrasado ou pobre, ou tipo América Latina, atrasado, a situação, tipo, é isso, os trabalhadores estão morrendo, e a opção deles está sendo salvar a economia, salvar as grandes multinacionais, os empresários e desprezar a vida dos trabalhadores. Tem uma série de perguntas aí. Rebeldia vai ter um site, estão trabalhando para isso. E a gente chega lá. Aguardem. Ó, em cerca de um mês, mais ou menos, vai sair nosso site, hein? Fica de olho, segue a gente nas redes sociais, canal do YouTube, toda segunda-feira, 8 da noite, tem vídeo novo. Então, fica aí ligado. Twitter, estamos lá agora também. E em breve, em cerca de um mês, mais ou menos, teremos um site, hein? Ó, não tem desculpa não acompanhar o Rebeldia. Tem Twitter, Instagram, Facebook. Só acompanhar a gente por lá que você vai estar por dentro de tudo. Mais uma pergunta aqui, a Giovana. Como Rebeldia pensa em atuar nas periferias para o fortalecimento das pessoas na periferia? Então, primeiro, a nossa atuação enquanto uma organização revolucionária é, de fato, organizando os trabalhadores, né? Os trabalhadores, a maioria, está localizada nas periferias, né? Tanto que em grandes cidades, periferias, as grandes favelas, elas começaram a ser construídas, fora aquele contexto histórico inicial, que vem do termo favela, também que foi as primeiras favelas por causa de uma das revoluções que aconteceram aqui no país, mas
as grandes favelas elas começaram a se construir porque os trabalhadores não tinham para onde ir e foram sendo jogados, né, para as regiões mais distantes dos grandes centros comerciais, né. E a nossa atuação nas periferias, ela se dá organizando a galera por bairro, local de estudo, local de trabalho, entendeu? O Rebeldia, ele é muito massa também por causa disso. A gente se organiza não só enquanto uma organização de juventude que está nas escolas, mas juventude, no que se tem de juventude como um todo, entendeu? Não só aquelas que estudam, mas também aquela que trabalha, aquela que está sem emprego. A juventude a gente encontra nas periferias, né? E é organizando a juventude, toda essa juventude, organizando ela para lutar, é que a gente vai conseguir, de fato, conseguir as nossas mínimas condições para viver, né? Que é isso que a Mandy falou. Hoje a gente não vive, a gente sobrevive, porque as condições não tá nenhuma são boas para a gente viver. Então sobrevivemos, né? Tanto tem periferia aqui que a gente visita, que é a vala de esgoto passando por dentro da sala do pessoal, entendeu? Pessoal que não tem um alimento para colocar na mesa, principalmente agora nesse período de pandemia. Inclusive, estamos pensando em iniciativas de solidariedade para essa turma que está em situação em maior vulnerabilidade, né? No caso da pandemia, né? Isso é doação de arrecadação de alimento, de produto de higiene, de limpeza, entendeu? Grana com quem puder doar. E essa nossa solidariedade, ela não vem como uma caridade, mas sim como uma solidariedade de classe, né? E falar para os trabalhadores, isso daqui que a gente está fazendo não é suficiente. Nosso problema não vai ser resolvido com isso. Então é mais ou menos dessa forma que a gente vai trabalhando também nas periferias, né? Assim como vários movimentos que constroem, por exemplo, a CSP com lutas, exemplo do Luta Popular lá em São Paulo, que também está fazendo ações desse tipo, né? É isso. Entendeu? Então, acho que para a gente ir encaminhando o fim do debate aí, porque faltam 20 minutos para o novo panelaço, eu queria começar falando uma situação que eu acredito que todo mundo deve ter ouvido durante a crise agora, e deve ter essa sensação mesmo, de que o mundo não vai mais ser o mesmo, né? Então, existe muita dúvida, inclusive entre os jovens, cara, o que vai ser a minha vida amanhã? Eu estava com todo um planejamento do que eu pensava que seria a minha vida, a minha juventude, meus anos finais aí na escola, sei lá, tem toda uma série de questionamentos com relação a esse tipo. E eu queria falar um pouco sobre essa sensação de que o mundo vai mudar, porque eu acho que é uma sensação real. Eu acho que o mundo realmente vai mudar. E qual é a face bizarra da gente admitir isso? É que, inclusive, os setores da burguesia, nesse momento, eles veem o desespero da população e eles começam a falar o seguinte: não, o mundo vai mudar, mas vejam só, essas tendências aqui que estamos apontando são as tendências modernas para um novo mundo que se aproxima. E dentre as tendências que eles apontam, uma série de coisas lindas, maravilhosas. Eu já cheguei a ver, por exemplo, falarem: não, uma tendência do mundo pós-pandemia é que as empresas têm que ser mais responsáveis. Tipo, nossa, sei lá, Sherlock Holmes, tá ligado? Mas no capitalismo as empresas nunca vão ser mais responsáveis, essa é a verdade. Então vamos descartar essa tendência aí do mundo pós-pandemia. Mas outras tendências, por exemplo, o próprio EAD, o ensino à distância, eles falam agora, isso aí a gente tem que apostar no mundo pós-pandemia, porque demonstrou muito bom, uma alternativa, etc. Mas o que eu acho, quando eu penso nesse debate de que o mundo vai mudar, eu lembro de uma frase de maio de 68. Maio de 68 foi um movimento que se iniciou na França com jovens universitários, mas que se expandiu, inclusive, a luta depois com peso para os setores da classe operária. E tem uma... maio de 68 ficou famoso porque a galera pichava várias frases nos muros. Era uma forma de protesto. Inclusive, muito interessante da gente pensar, né? Tem várias pichações aí pela cidade já de Bolsonaro assassino, genocida, muito interessante a gente pensar. Mas uma das frases de maio é a seguinte: corra, camarada,
que o velho mundo está atrás de você. E eu acho que a gente tem que encarar o mundo pós a crise da pandemia com o espírito que essa frase de maio de 68 traz. Que é, corra, camarada, o velho mundo está atrás de você. Mas o velho mundo em que sentido? Não porque a gente quer modernizar a educação, não porque a gente quer, sei lá, melhorias na responsabilidade social das empresas, mas porque o velho mundo, que é, na verdade, o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo capitalista, e aí quando eu digo capitalista é geral, gente, não tem Cuba, não tem Venezuela, não tem China, é todo mundo capitalista, isso é um debate muito importante, inclusive só um parênteses, segunda-feira vai sair um vídeo no nosso canal sobre por que a China não é socialista, mas quando eu digo que o mundo é capitalista, é porque esse é o velho mundo, e está nas nossas mãos a tarefa da gente, primeiro, se organizar. Então, fica o convite, inclusive, para virem conhecer o Rebeldia, todos os jovens e trabalhadores que estão assistindo a live, para terem um lugar para se encontrar e debater as coisas, mas não só debater, atuar para fora, entendeu? Intervir no movimento real, nas periferias, nas escolas, universidades, bairros, locais de trabalho. Então, se organizar com um sentido, que no Brasil hoje é defender a saúde, defender a quarentena, defender os direitos dos trabalhadores, defender o fora Bolsonaro e Mourão. Mas o sentido mais estratégico é esse velho mundo não nos serve mais. E aí, eu poderia ficar falando um tempão aqui sobre isso, mas só para fechar mesmo meu raciocínio, é que eu acho que tem um exemplo muito interessante que o mundo já viveu outras pandemias, né? Então, por exemplo, a gente já viveu a peste negra, a gente já viveu a gripe espanhola. A peste negra, cara, era uma pandemia durante a Idade Média, ou seja, há 700 anos atrás. E, para a gente ter uma ideia, durante a Idade Média, conseguiu conter a peste negra com duas medidas, que a gente pode achar, tipo assim, nossa, o que era? Uma primeira, isolamento social, quarentena, e a segunda, acesso à higiene. Depois dessa crise que teve da peste negra, já durante a Segunda Guerra Mundial, a gente viveu a gripe espanhola. E, cara, a gripe espanhola aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um dado bizarro para vocês pensarem sobre. Nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, morreram 116 mil pessoas por conta do conflito da guerra. Mas sabe quantas morreram de gripe espanhola? 500 mil de pessoas. Por quê? Porque essas duas coisas básicas não foram atendidas, que era o isolamento social e medidas de higiene. E por que não foram atendidas? Porque, cara, era guerra mundial, os caras estavam em disputa por território, por economia, por dinheiro, para ver quem tinha mais poder. Então eles falaram, não, foda-se, vai morrer, mas vamos aqui continuar nossa guerra para ver se a gente sai vitorioso e tal. Então, eu acho esses dois exemplos muito emblemáticos. E para terminar, um terceiro exemplo, cara. Sabe como a gripe espanhola foi lidada na Rússia em 1918? Quando eu falo da Rússia em 1918, eu digo a Rússia depois dela já ter passado pela Revolução Russa, que é um processo que a gente do Rebeldia, inclusive, se inspira muito, né? Que foi um processo incrível que os trabalhadores tomaram o poder em suas mãos e tiveram uma série de avanços. Cara, em 1918, com a gripe espanhola, o caos rolando, guerra mundial, etc., depois de tomar o poder, teve uma crise de tifo, que é tipo um negócio que surge dos piolhos. E foi uma crise lá dos piolhos muito grande na Rússia. E sabe o que? Os trabalhadores que tinham tomado o poder falaram: ou os piolhos derrotam o socialismo, ou o socialismo derrota os piolhos. É uma frase até meio engraçada da gente pensar, mas isso quer dizer o quê? O combate ao tifo era tão central e colocado como muito importante pelos revolucionários trabalhadores que é isso, ou a gente derrota esse bagulho ou a gente vai ser derrotado. E tem sido o total oposto de como os capitalistas têm lidado com a questão do coronavírus hoje em dia. Então, acho que esse é um pouco do recado que eu achei que seria legal deixar aí no final. Gui, se você quiser falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que, para encerrando aqui também, né, a nossa participação,
Primeiro agradecendo aí pra galera que chegou junto e tal. Galera muito firmeza. Abraço aí pra galera do Nordeste. Fez aí. Nós somos foda, né? Nada contra os outros das outras regiões, gente. Mas o Nordeste é amorzinho. Eu acho que hoje mais cedo tava vendo uma live que rolou da dois filósofos, né? Da Patrícia Pinheiro e do Renato Ribeiro. Eles estavam meio que falando um pouco sobre a pandemia, a economia e tal nesse período, né? Esse período que a gente está passando agora. Uma das coisas que o Renato Ribeiro falou e que achei bem interessante que ele estava falando o seguinte, que as pessoas falam, né? Estamos no mesmo barco. Mas, na real, a gente não está no mesmo barco. A gente pode estar no mesmo oceano, entendeu? Mas no mesmo barco não estamos. Alguns outros estão em grandes embarcações, barcos, né? Nós, trabalhadores, a gente está mais num caiaque, num barquinho pequeno, né? Num paquete, num pedaço de tábua, que nem aquela minha lá do Titanic, né? Mas no mesmo barco não estamos. Porque a gente está passando, todo mundo está passando pela pandemia. Agora, várias pessoas em situações diferentes. Porque o capitalismo ele tem disso, né? O capitalismo ele propaga a desigualdade social. Ele só se sustenta graças à desigualdade social. Então, não tem como a gente estar passando por uma pandemia num sistema como esse e a gente está no mesmo barco, né? A gente está em diferentes situações, passando pelo mesmo problema, mas em diferentes situações. E é isso. Só fazer um chamado para a galera, né? De que a gente tem que se organizar. Os países que passaram, que foram protagonistas na Segunda Guerra Mundial, eles falaram que nunca passaram por uma situação tão ruim quanto agora essa da pandemia. Isso significa de que a situação está bem ruim. Nós, trabalhadores, sabemos o quanto o capitalismo é ruim. Mas a situação ela pode melhorar. Mas ela só melhora se a gente se organizar, né? No local de trabalho, na sua rua, no seu local de moradia, enfim. Organizando a juventude e os trabalhadores para lutar contra esse sistema, né? Não vai ser elegendo presidente, deputado, senador, governador, prefeito, enfim, o que for. Não vai ser pelo parlamento. Vai ser através da nossa luta organizada dos trabalhadores. Também não adianta a gente ir às cegas sem saber o que fazer. A gente tem que se organizar, né? E é o chamado que eu faço ao pessoal. A gente tem o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal lá no YouTube. São todos meios da gente estar trocando uma ideia, falando um pouco sobre as propostas do Rebeldia e tal, e tá interagindo, né? E é isso mesmo que eu queria falar. Tem mais alguma pergunta? É isso. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento, porque a gente tem 10 minutos para responder, mas a gente agradece a participação da galera na live. Se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, porque a internet é um meio muito bom para a galera ter acesso a debates muito legais, mas a gente precisa de ajuda para quebrar a bolha e atingir mais pessoas, então fica esse convite também. E uma companheira pediu para a gente falar sobre a situação da educação, o ensino à distância. Cara, tem um texto, dá para a gente colocar aqui nos comentários, um texto que eu ajudei a escrever, inclusive foi lançado essa semana, que é sobre o porquê que o ensino à distância não é a solução. Mas, em linhas gerais, tem a ver com isso, que aprofunda a desigualdade entre os jovens filhos de trabalhadores e os jovens filhos dos pobres, além de, tipo assim,
a gente é a favor de usar a tecnologia, a internet, etc., para melhorar a educação, mas não é isso que os governos e o Bolsonaro estão propondo hoje. Eles querem usar a tecnologia para piorar, para precarizar, e inclusive para depois de amanhã chegar e dizer: tá vendo? Foi super bom, vamos implementar o EAD, que dá muito lucro para eles, é muito mais barato para eles e muito mais precário para a gente. Então, acho que é um pouco isso. Mas vamos deixar o link aí nos comentários para quem quiser dar uma olhada sobre esse tema. E a gente agradece a presença, gente. Sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Twitter, ajudem a divulgar. E, um último recado, fiquem de olho que tem muita live boa vindo por aí. Estamos planejando uma live com companheiros jovens do Chile e da Argentina, para a gente debater a situação dos jovens na América Latina. Cara, o Chile que está vivendo uma revolução em aberto, tipo assim, muito legal para a gente debater com eles e tirar lições sobre o que a gente tem que fazer no Brasil. É isso. É isso. Assim, não. Aqui a gente não pode fazer isso. Fizer, dá um... É isso aí, galera. Valeu. Até mais. Um abraço aí, beijos, boa noite. Sextou aí, galera. Valeu. Canal, viu? Inscreva lá no YouTube, deixe o seu joinha. Ative o sininho. Sim, sininho não podemos esquecer. Agora eu não sei. É isso. Gente, valeu aí. Vamos encerrar a live, Gui? Bora. Não sei como é que encerra, mas eu sou bem ruim com essas coisas. Eu acho que é aqui em cima. Vou encerrar. Galera, grande beijo a todos. Muito obrigada.